Olá pessoal, agora a gente vai falar sobre um assunto que é pouco conhecido e está completamente relacionado com operações de lookup. É, Na verdade, ele não faz parte do operador, essa funcionalidade, né, até não faz parte da operação de lookup propriamente dita, mas como ela está bem vinculada com o processo de lookup, eu acho que vale muito a pena a gente conversar sobre isso. Até porque a diferença de performance em relação que essa funcionalidade dá é bem interessante, tá? A funcionalidade que eu estou falando é habilitada no operador de loop join quando você está fazendo uma operação de I/O. No caso dos exemplos que a gente viu até agora, lembra que tinha um seek no índice não cluster e depois um key lookup no cluster para poder ler alguma informação que estava faltando do não cluster. Essas operações eram controladas pelo loop join, né? Elas eram executadas num loop join. Então, para cada linha que eu li no não cluster, eu executo o loop join, nesse caso, né? Executa uma operação de leitura de key lookup, né? Executa o operador de key lookup. E existe uma funcionalidade que é habilitada ou não durante esse processo de key lookup, ou na verdade no loop join, né, que é conhecida como page prefetch. Qual que é a ideia de fazer um prefetch? É uma otimização de I/O, tá, incluída no SQL Server, para aumentar a eficiência de I/O que o SQL está enviando para o subsistema de discos. Tá? Então, lá no operadorzinho de loop join, quando a gente lê with ordered prefetch, isso significa que ele está ligado a essa opção, ou with unordered prefetch, ele está desligado. Quando a gente não vê essa propriedade no operador de loop join, significa que, na verdade, é o nested loop join lá, né? Significa que ele não está ligado, tá? Ele não, na verdade não é true ou false, ele simplesmente aparece ou desaparece. É meio confuso, mas é assim mesmo. Qual que é a ideia disso? Tá? A ideia é que o SQL utilize com mais eficiência stripe disks, ou melhor dizendo, sabe RAIDs ou storage? Quando você grava a mesma informação em vários discos, a ideia é que o SQL consiga utilizar isso com mais eficiência. Como? Ao invés de enviar uma requisição de I/O, e aí entenda-se um key lookup por vez, o SQL armazena um cache de operações que ele vai executar, e a hora que bate esse cache, a hora que enche esse cache, que é controlado internamente, né, ele dispara várias operações de I/O de uma vez só. O que isso tem de mais eficiente? O que isso tem de mais eficiente é que normalmente em RAIDs, por exemplo, storage, a gente tem vários discos. Então a gente consegue utilizar a leitura de vários discos em paralelo melhor do que se eu tivesse enviado uma requisição só de I/O, esperado ela voltar, enviado outra, esperado ela voltar, enviado outra e esperado ela voltar. É mais fácil eu juntar essas quatro e mandar tudo de uma vez só, porque pode ser, por exemplo, que cada uma dessas requisições de I/O vão ser executadas em um disco diferente. Então todas elas vão ser executadas em paralelo. Então, isso é muito interessante. Tá? E essa opção de prefetch é habilitada ou não, dependendo da quantidade de linhas, ou de novo, né, da estimativa de linhas que o SQL vai ler, que ele vai retornar. Então, é bem interessante entender como isso funciona para que a gente consiga analisar com mais detalhes depois no plano de execução se está habilitado ou não, se deveria estar habilitado ou não, e se não está, por que não está. Tá legal? O ruim em relação a isso é que enquanto essas operações de I/O em modo assíncrono estão sendo executadas, o SQL segura um lock compartilhado de leitura nessas linhas por mais tempo. Então, enquanto ele está enchendo o cachezinho de linhas que ele vai solicitar
as operações de I/O depois, enquanto esse cache não enche, ele não solta o lock que ele obteve da linha que ele leu, tá? Para evitar que outra pessoa modifique essa linha enquanto ele está lendo. A gente vai ver um exemplo que vai ficar um pouco mais claro isso para vocês em relação aos locks. Tá? Para ilustrar isso, eu gostaria de criar um cenário para vocês acompanharem comigo e a gente vai analisar passo a passo o que acontece e por que essa operação de I/O pode ser mais eficiente. Tá legal? Vamos supor que a gente tenha duas tabelas, uma tabela chamada pedidos e uma tabela chamada clientes. Tá legal? E a gente tem uma consultinha desse tipo. Selecione asterisco from pedidos, join com clientes. Tá legal? E aí, eu tenho um plano de execução desse. Eu faço um select, um loop join, eu vou fazer um scan em pedidos e eu vou fazer um seek em clientes. Tá legal? Então, eu escaneio a tabela de pedidos e para cada linha que eu ler na tabela de pedidos, eu vou gerar uma operação de seek na tabela de clientes, beleza? Porque ID cliente é minha chave primária, então eu consigo fazer um seek em ID cliente na tabela de clientes. Muito bem, eu tenho ilustrado aqui dois objetos. O primeiro é o scan na minha tabela de pedidos, que é o que eu coloquei aqui do lado. Vamos considerar aqui que eu tenho 3 páginas da tabela de pedidos, tá legal? São as 3 páginas que eu vou ler. E para cada linha que eu ler aqui, eu vou gerar um seek usando esse índice aqui, que é o índice por ID cliente da minha tabela de clientes. Tá legal? Então, só para a gente simular o que vai acontecer. Então, muito bem. A primeira coisa que acontece é a execução, o início do plano de execução, né? Então, o plano de execução ficou verdinho ali, né? Porque ele começou a executar. Segunda coisa que vai acontecer é o select é iniciado, né? E todos os operadores executam 3 métodos internamente. O primeiro método de open, então eu vou iniciar o operador. Depois ele executa um método de getNext, que ele pede uma linha para que ele processe o que ele tiver que processar. E depois ele executa um método de close para fechar esse operador e liberar a memória que possivelmente ele esteja utilizando. Legal? Então, nesse caso, o select ele é iniciado, legal? E ele solicita uma linha para o próximo operador. Nesse caso, o próximo operador é o operador de loop join. Então, ele também é iniciado e ele faz a mesma coisa que o select. Ele pede uma linha para o próximo operador. O operador que a gente chama do loop join aqui, primeiro que vai ser executado, é o outer join, ou seja, é o index scan, é o join do lado de fora. Depois, para cada linha desse join do lado de fora, desse loop do lado de fora, ele vai executar um loop, um inner loop, que vai ser um loop no index seek, tá legal? Um loop na tabela de clientes. Mas vamos lá, vamos seguir. O loop join é iniciado e ele solicita a linha do inner input. Aí o index scan é iniciado, legal? Com o método open. E ele solicita uma linha. Essa linha gera uma requisição de I/O, ok? Para o subsistema de discos. E essa requisição de I/O é enviada para a Storage Engine. Quem cuida da requisição de I/O é a Storage Engine, não é o plano de execução, não é o Query Optimizer. Tá legal? Então ele envia, o Storage Engine que envia essa requisição de I/O para o subsistema de discos. Tá legal? A Engine executa a leitura física da página e coloca a página em memória, no buffer pool nesse caso. Então a página que foi lida foi a página 1 da tabela de pedidos. Tá legal? É a primeira leitura que eu executei, primeira execução de I/O que eu fiz. Tá legal? Próximo passo, a linha com ID pedido igual a 1, que é a primeira linha lá da página, certo? É enviada para o operador de loop join. Lembra que ele tinha pedido getNext para o index scan? Então eu já fiz a execução de I/O, li a primeira linha e devolvi essa linha por loop join. Tá legal? Então eu li essa primeira linha e devolvi ela para o loop join. O loop join solicita
linha do outer input, que é a linha do outro input, certo? Que nesse caso vai ser o index seek. Então, o index seek é iniciado, ok? Com o seek predicate igual a id cliente igual a 2. Então, essa linha que eu li no index scan com id cliente igual a 2, eu passo para fazer um seek para achar esse id cliente igual a 2 na tabela de clientes. Tá legal? Então, o index seek é iniciado e ele envia uma requisição de I/O para poder achar o id cliente 2. Tá legal? Então, a engine vai lá, vai executar a leitura física da página raiz do índice, legal? Nesse caso aqui já está navegando por uma árvore balanceada, e vou colocar essa página raiz em memória, tá legal? A engine vai continuar a navegação lá na árvore balanceada, na B-tree, ok? De acordo com o seek predicate, que nesse caso aqui é o id cliente igual a 2, então id cliente está na página 1, como a gente pode observar ali na raiz, né? Então aqui id cliente, os clientes entre 1 e 2 estão na página 1, então eu venho a navegação para aqui, para a página 1. Então, a engine encontra a página 1, tá legal? E coloca ela em memória. A linha com id cliente igual a 2, que está ali no slot 2, tá vendo piscando? Ela é lida e na página 1 ela é enviada para o operador de loop join. Legal? O loop join tinha pedido a próxima linha, eu acabei de achar ela, né? Naveguei pelo índice e achei e devolvi para o loop join. O inner input faz join com o outer input, então um bate com o outro, realmente existe, então eu devolvo essas informações. Para o select, lembra que o select tinha solicitado a linha? Então eu devolvo essa linha que fez o join para o select manda ela para a aplicação e pede a próxima linha. Tá legal? O loop join, de novo, vai solicitar a próxima linha para o index scan. O scan vai devolver a próxima linha, que ele já leu na página 1, essa página 1 já está em memória. Lembra que está no buffer pool, que ele leu da primeira vez? Então, nesse caso aqui já é a linha do id pedido 2, né? O id cliente igual a 5, que é o que está piscando ali agora. Vamos lá, acompanhe comigo. O loop join vai solicitar a nova linha para o index seek, passando agora o predicate o id cliente igual a 5, mesma coisa que ele havia feito, tá legal? E aí, é uma nova requisição de I/O enviada, essa página raiz já está em memória, tá legal? Então ele executa uma leitura lógica para poder ler a página raiz do índice por cliente, do índice cluster nesse caso. Aí a engine executa a próxima leitura, navega para a árvore balanceada, nesse caso id cliente igual a 5, ele está na página 3. A engine encontra a página 3, gera a requisição de I/O, coloca em memória, então eu coloquei em memória, ela ficou verdinha também. Essa linha com o id cliente igual a 5, que está lá no slot 1, é lida na página 3, legal? E ela é enviada para o operador de volta para o operador de loop join. O operador de loop join identifica que eles fazem join novamente. E esse ciclo vai continuar até que todas as linhas sejam lidas. Tá legal? Para que eu estou mostrando isso para vocês? Eu estou mostrando para a gente conversar sobre isso. Para cada linha que eu ler na tabela pelo scan, para cada linha lida pelo scan, o SQL vai esperar por uma oposição de I/O que vai ser gerada pelo seek. Tá legal? Então, para cada linha que eu ler em pedidos, eu vou fazer um seek em clientes que vou esperar um I/O. Então, um por um. Tá? Isso pode significar que várias pequenas operações de I/O sejam executadas. Eu não estou considerando read ahead aqui, mas eu estou considerando que várias requisições de I/O vão ser executadas. Tá? Com prefetch, o SQL Server vai fazer o seguinte, ele vai armazenar algumas linhas que ele leu pelo scan, vai deixar numa fila em memória, tá legal? E aí, a hora que essa fila encher, ele vai mandar todas as requisições de I/O, ou seja, ele vai mandar todos os seeks na tabela de cliente de uma vez só. E aí, se essa informação estiver salva em vários discos, todos os discos vão trabalhar ao mesmo tempo. Por conta disso, eles vão retornar a informação mais rápido do que se eu estivesse pedindo um por um.
Porque se eu pedir para um disco, os outros ficam lá paradinhos, sem fazer nada. Se eu pedir para todos, todos trabalham e me devolvem informação. Essa execução de leitura em paralelo dá uma diferença muito interessante em relação à performance. Então, eu espero que vocês tenham entendido e eu quero mostrar isso para vocês agora na prática, para vocês verem a diferença de performance e o que está acontecendo internamente. Tá? Eu criei uma demonstração aqui interessante para a gente trabalhar. Vamos lá. Então, o que a gente vai visualizar agora? Bom, primeiro, para fazer isso fazer sentido, eu teria que trabalhar com vários discos, tá legal? Então, como vocês podem visualizar aqui no PowerPoint, o que eu fiz? Eu peguei um hubzinho USB, coloquei vários pendrives aqui, tá bom? Para simular minha storage, e para eu gerar várias requisições de I/O e cada uma por um disco, nesse caso aqui por um drive USB, tá legal? Então, qual a primeira coisa que eu fiz? Eu vou criar um banco de dados que eu chamei aqui de test prefetch, tá legal? E esse banco de dados vai ter 4 arquivos, cada um com 512 MB, tá legal? Então, cada um desses arquivos, todos eles vão pertencer ao mesmo file group, no file group primary, e cada um vai estar num disco, tá legal? Num pendrive nesse caso. E aí só o arquivo de log que eu vou deixar aqui no meu C2 pontos, tá bom? Então eu já criei esse banco de dados. E aí o que eu fiz? Eu criei uma tabelinha aqui chamada test tab 1, tá legal? Que tem algumas informações. E eu inseri uma quantidade de linhas aqui nela que é de 30 mil linhas, tá legal? Essa tabela tem 240 MB. E o interessante dessa tabela é que como eu criei ela no file group primary e ele tem 4 arquivos, os dados estão separados nos discos. Então o SQL vai separando as informações nos discos automaticamente. Então ele não deixa tudo num disco só. Ele separa sozinho em vários discos. Só para a gente confirmar isso, para vocês verem que as linhas estão gravadas, as páginas nesse caso, né, em vários discos, separados em vários discos, tem uma funçãozinha não documentada aqui, que é do SQL Server, que é chamada fn fis lock formatter. Você passar fis lock, ele formata a localização física da linha. Então, só para vocês visualizarem o que eu estou falando, eu consigo ver aqui que essa linha está no arquivo 3, na página 13. Tá legal? Então, se eu descer aqui no slot 0, acho que é o que ele retorna? Se eu não me engano, ele retorna arquivo e página, tá? Vamos lá. Ó, tá vendo que ele está mudando? Arquivo 4, arquivo 5, arquivo 3. Tá legal? Então, o que é esse arquivo? Esse arquivo é o disco, tá? Então, a tabela está armazenada, ó, tá vendo? Cada pedaço da tabela está num disco. Exatamente o que eu queria simular, tá legal? E aí o que eu fiz? Eu criei uma consulta aqui que é uma consulta super simples, né? Essa tabela, na verdade, ela tem algumas colunas e ela tem um índice na coluna col 4. Então, se eu rodar aqui um sp help index, a gente consegue visualizar que eu tenho um índice pela coluna col 4 do tipo não cluster, tá legal? E o meu cluster é a chave primária por ID. Então, o que eu fiz? Eu criei uma consulta super simples aqui, que faz um filtro de col 4 menor do que 15, tá legal? Então, o que o SQL vai fazer? Ele vai usar o índice, tá legal? E para cada linha que bater aqui no loop join, eu vou fazer um lookup, tá legal? Então, aqui eu só estou forçando o maxdop 1 para não ter paralelismo, para o plano ficar mais simples. Estou pedindo recompilação, como sempre. Forçando um loop join aqui para forçar que, nesse caso aqui não vou precisar, né, mas para forçar que ele optasse por esse plano. Não preciso do loop join, né? E o query trace on aqui eu estou desabilitando batch sort. Batch sort é uma outra funcionalidade que a gente também vai
analisar, ok? Então, por enquanto, ignorem o batch sort, tá? Esse trace flag. Eu só estou habilitando isso para desabilitar o batch sort para não influenciar nos meus testes, tá legal? Eu quero que prefetch seja avaliado nesse caso, não batch sort. Então, eu estou desabilitando a funcionalidade de batch sort. Estou dando um checkpoint aqui, em seguida um drop clean buffers, só para limpar a área de buffer cache do SQL, tá legal? Eu quero forçar leituras físicas, porque não faz sentido nenhum analisar essa funcionalidade para leituras lógicas, ou seja, lendo de memória. O tchan da brincadeira é fazer leituras físicas em vários discos em simultâneo, então se tiver em memória não faz sentido. Tá? Então, todas as vezes eu estou gerando o que a gente fala de cold cache, de cache frio, ou seja, um cache zerado eu tenho sempre que ler do disco, tá legal? Teste simples, vamos rodar essa consulta aqui só para a gente ver. Eu não estou desabilitando o prefetch, então ele vai estar habilitado. Vamos só consultar se ele está habilitado ou não. Aqui no plano de loop, no operador de loop join, eu clico o botão do lado direito nele, properties, e aí eu tenho uma propriedade aqui chamada with unordered prefetch true, tá legal? Então, se ele tiver desabilitado, ele some, ele não fica false, ele some, tá legal? Então, ele está habilitado o que está aparecendo aqui. Vamos rodar a consulta. Bom, a consulta demorou 3 segundos para rodar, tá legal? E retornou aqui as 2.100 linhas. Vamos rodar a mesma consulta agora com a prefetch desabilitado. E aí tem um trace flag, que é o 8744, que desabilita prefetch. Então a gente vai ver, essa é a única diferença da consulta, tá legal? A gente vai ver agora aqui no plano de execução, se eu clicar aqui em properties, no loop join, não tem, tá vendo, aquela última opção with unordered prefetch, tá vendo? Sumiu. Ou seja, ele está sem prefetch. Então, com prefetch demorou 30 segundos e sem, vamos ver quanto tempo vai demorar. 2, 3, 4, 5, 8 segundos. Tá legal? Por que deu tanta diferença assim, Fabiano? Mais do que o dobro? Galera, é o que eu acabei de explicar. Com o prefetch, ele usou efetivamente todos os pendrives ao mesmo tempo e conseguiu ler mais informação em menos tempo. Tá legal? Tem uma outra forma que eu consigo mostrar isso para vocês, que talvez fique até mais fácil de visualizar. Por que da diferença de performance? O que eu vou fazer? Eu vou abrir o Performance Monitor aqui. E aí, Performance Monitor, né, aquela ferramenta para a gente analisar uma série de contadores de performance do sistema operacional e inclusive do SQL Server. E eu vou adicionar 2 contadores aqui. O primeiro contador que eu vou adicionar está lá em Physical Disks. Eu quero analisar quantos bytes por segundo o SQL Server, o sistema operacional está lendo, então, ou seja, quantos bytes por segundo eu estou lendo do disco. Eu não vou selecionar um disco específico, eu vou deixar o total, porque eu quero ver no total a diferença, né, de todos os discos. E aí eu vou selecionar também um outro contador bem interessante, que é a fila atual, né, é o tamanho da fila atual de leituras nos discos. Tá? Ok? Então, os 2 contadores estão aqui, estão zerados, né, porque não está acontecendo leitura nenhuma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Alt Tab, vou rodar a consulta com o prefetch, tá legal? E vamos lá no Performance Monitor para ver o que vai acontecer. Opa! Já terminou, né, a consulta, 3 segundos, olha lá, ele leu e pum, acabou. Então, só para ficar mais fácil, deixa eu escalar isso daqui. Beleza? Então eu vou limpar e vou fazer de novo. Só para ele ficar o gráfico mais bonitinho aqui no meio. Vou rodar de novo. 3 segundos. E olha só. Olha só o que a gente tem aqui. Vou dar um pause. Esse contador vermelho é o contador de leituras, bytes lidos por segundo. Tá legal? Então eu bati um máximo de 38 mega por segundo. Tá legal? E
o contador de leitura, a fila de disco, bateu aqui 23. Quer dizer que haviam 23 requisições de leitura nesse momento, tá? Sendo na fila para ser executada. Leituras de páginas no disco, né? De informação no disco. Tá legal? Agora, vamos comparar a diferença sem prefetch, tá? Que é para a gente ver a diferença de performance. Então, nesse caso, olha só, está rodando a consulta. Reparem que a quantidade de informações que eu consigo ler é muito menor. Então, de bytes por segundo, está no máximo aqui 13. Tá legal? Por quê? Porque a fila está no máximo 1. O que está acontecendo? O que tem na fila para ser lido? De 1 em uma operação. Eu estou mandando uma operação, enquanto eu poderia estar mandando várias de uma vez só. Tá legal? Então, essa fila maior aqui, ó, de 24 operações, né, 23 nesse caso, operações, era o prefetch. É o prefetch armazenando, guardando tudo isso e disparando tudo de uma vez só. Quando ele dispara tudo de uma vez só, a fila sobe lá em cima, todo mundo trabalha, eu leio muito mais e eu acabo mais rápido. Sensacional isso, né? Muito sensacional. Adorei. O que eu preciso me preocupar, Fabiano? Por que você está me explicando isso? Como é que eu influencio? Como que eu habilito o prefetch? Como que eu deixo sempre o prefetch habilitado? Você não deixa. E aí é que está o ponto tchan da coisa. Tá legal? É o SQL Server que decide quando que ele vai usar ou não. Na verdade, o otimizador de consultas decide quando ele vai utilizar ou não. E quando que ele não decide utilizar, Fabiano? Quando ele vai ler menos de 25 linhas. Exatamente, esse é um número fixo, hard-coded. Se o SQL achar que ele vai processar aqui nessa consulta menos de 25 linhas, o prefetch não vai ser habilitado. Tá legal? Então ele só habilita prefetch para mais de 25 linhas. Qual que é o problema em relação a isso? O problema é o famoso parameter sniffing. Lembra de reutilizar um plano de execução ruim para o cenário atual. O que eu estou querendo mostrar com isso? Olha só. Eu vou criar uma procedure, ok? Com aquele mesmo código, sem novidades, sem forçar hint, sem nada aqui, tá legal? Só o código where, call menor que eu recebi como parâmetro de entrada, tá legal? Beleza? Agora eu vou chamar essa procedure, limpando o cache, claro, né, para forçar uma leitura física, passando um parâmetro aqui 0.0.5. Beleza, foi rapidão, né? E ele leu só 3 linhas, 4 linhas, né? Aqui ele estimou que ia retornar 7 linhas, veio 4, tá legal? A estimativa tá bem precisa, né? E aí, como ele estimou só 7 linhas, prefetch não existe, tá vendo? Era para estar aqui embaixo, não tem prefetch. E aí, qual que é o problema disso? O problema é que da primeira vez eu chamei essa procedure passando um valor bem seletivo, que ia retornar menos de 25 linhas. E da segunda vez que eu chamar essa mesma procedure passando outro parâmetro, o SQL Server não vai recompilar a procedure. O que ele vai fazer? Ele vai reutilizar o plano que ele gerou para esse valor aqui. Ou seja, ele vai reutilizar um plano sem prefetch. Só que nesse caso, eu não vou retornar só 4 linhas. Eu vou retornar 2.100, se eu não me engano. Tá lá, 2.100 linhas. O que ele fez? Ele utilizou o prefetch? Não, ele reutilizou o plano. Nesse plano que ele reutilizou, ele tinha estimado que ele ia retornar quantas linhas? 7.2, que é para aquele parâmetro 0,05 que eu tinha passado como parâmetro de entrada. Não para 15. Para 15, na verdade, vão vir muito mais linhas, vão vir 2.000 linhas. Como você resolve isso? Você pede para recompilar o plano de execução. Tá legal? Então, existem várias maneiras de fazer isso. E a gente vai trabalhar mais no Internals como resolver problemas de parameter sniffing. O que eu quero mostrar aqui é que esse é um problema real e que pode acontecer. Tá legal? Então, se eu pedir, por exemplo, para o mesmo código, mandando recompilar, olha só a diferença de performance.
3 segundos, beleza. Tá legal? Então de 8 para 3. E agora, como ele estimou que ele ia ler 2.000 linhas, o prefetch provavelmente vai estar habilitado. E aí tá lá, with unordered prefetch. Tá legal? Então, tomem muito cuidado em relação a isso. O problema pode ficar muito pior, mas muito pior mesmo, se a gente estiver falando mais da realidade do dia a dia mesmo, ou seja, ambientes de produção. É muito difícil simular aqui em laboratório ambientes de produção, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou estressar os meus discos, ou seja, faz de conta que outras pessoas estão usando o ambiente, tá legal? Então tá gerando um monte de requisição de I/O, os discos não estão lá quietinhos, só esperando uma pessoa chamar as consultas, mas tem várias pessoas consultando, e aí eu vou rodar esse mesmo processo para vocês sentirem a diferença de performance. Para estressar os discos, nesse caso aqui os pendrives, eu vou usar um programinha que é o... Cadê você? Aqui na pastinha Outros, SQL.io, tá legal? Então, o que eu vou passar no SQL.io? Vamos editar esse ponto .back, o ponto CMD que eu criei aqui. Vou chamar o SQL.io, eu quero que você faça leituras em 16 threads, tá? SQL.io é um programinha, pesquisem sobre ele. De novo, a gente provavelmente deve cobrir com mais detalhes isso em um outro treinamento, provavelmente de administração. Mas só para vocês entenderem, é um programinha de linha de comando que vai executar leituras em 16 threads no disco G por tantos segundos e leituras de 64 bytes. Tá legal? Então eu fiz isso, um para cada disco. Então eu vou começar a executar no disco G, beleza? Ele começou aqui. Outro no disco I, outro no disco J e outro no disco K. Então eu tenho aqui os 4 carinhas trabalhando, certo? Tá todo, então os meus discos aqui estão trabalhando bastante. Se a gente olhar lá no Performance Monitor agora, vamos dar um play aqui, a gente provavelmente, olha lá, então os discos estão trabalhando, tá vendo? Então eu tenho lá, eu estou lendo em média aqui 40 mega, né, 40 mega por segundo, tá legal? De informação. Então deixa ele rolando aí, deixa eu só dar um limpar aqui e deixa ele trabalhando. Agora, se com os discos trabalhando, sendo estressados, eu executar a consulta com o prefetch, vamos ver a diferença de performance. Então agora, na teoria, as operações de I/O demoram um pouco mais porque os discos estão trabalhando, eles não estão lá só quietinho para mim. Então vamos rodar essa consulta, que demorava 3 segundos, e aí vamos ver quanto tempo ela vai demorar agora. Já passou, né, dos 3 segundos. Tá rodando ainda. 12. Vamos lá. Deu 16 segundos, tá legal? Vamos ver no Performance Monitor. Ó, enquanto eu estava rodando ela, teve um pico aqui de leituras, legal. Ele, né, de leituras, na verdade, é o vermelhinho aqui, né? Mas reparem que o verde, que é a fila, aumentou bastante, né? Então, justamente as requisições enviadas pelo SQL. Agora, se eu executar sem prefetch, aí esse cara vai demorar um bocado. Tá vendo que a fila continua baixa, né? Não sobe igual no caso com o prefetch, então as requisições tendem a serem enviadas um por um e por conta disso demorar um pouco mais. Aí o que eu vou fazer? Eu vou esperar terminar e eu já volto. Eu vou pausar a gravação do vídeo e eu já volto assim que acabar. Bom, muito bem. Depois de tomar um café, a gente percebe que a consulta demorou 3 minutos e 37 segundos. Isso quer dizer que em um ambiente muito mais com maior concorrência em acesso a disco, a coisa pode ser muito pior do que o que eu havia demonstrado inicialmente. Tá legal? Bom, espero que vocês tenham entendido. Vamos para a próxima demo.